Sou Arthur Miranda Antonelli, integrante do projeto EMEL Empreendimentos Imobiliários. O domínio do projeto consiste no desenvolvimento da EMEL Condomínios API, que visa automatizar o monitoramento do acesso ao condomínio e centralizar a emissão de avisos internos. Modelamos 5 entidades com mapeamento relacional via JPA e Hibernate, que são morador, notificação, visitante, visita e síndico. A relação de um para muitos entre morador e notificação e também entre morador e visita, onde o morador pode receber múltiplas notificações e múltiplas visitas, enquanto cada notificação e cada visita são recebidas por um único morador. Também a relação de muitos para muitos entre visita e visitante. A única visita pode englobar múltiplos visitantes e cada visitante pode fazer múltiplas visitas, como é demonstrado no diagrama entidade de relacionamento. Utilizamos a especificação OpenAPI 3.0 em conjunto com a ferramenta Swagger Editor. A documentação foi gerada e exportada na forma de um arquivo PDF dependente, que foi anexado ao documento na forma de um link. Esse PDF serve como elemento técnico complementar das estruturas e contatos da API, detalhando verbos HTTP, caminhos, parâmetros e estruturas de dados aceitas e retornadas. Foram realizados testes funcionais em todos os endpoints implementados. Os registros encontram-se em repositório de documentação complementar. O escopo de teste consiste em implementar um balanceador de carga em Nginx. Em infraestrutura, utiliza servidores MySQL independentes para garantir a redundância das informações. O relatório detalha os testes de estresse e performance conduzidos através da parte de JMeter. Bom, eu sou a Nicole e eu vou apresentar para vocês os critérios da CR2 e da CR3 do nosso projeto. Elas consistem no desenvolvimento de CRUDs completos das nossas duas primeiras entidades, né? Que é o morador e a notificação, que são totalmente integradas ao banco de dados, via ORM. A entidade morador, ela gerencia os dados cadastrais básicos de quem reside ali no condomínio, como, por exemplo, nome, CPF. Já a entidade de notificação, ela serve para o registro de controle de comunicados, avisos, alertas internos, que são direcionados a esses moradores. Acessando aqui agora o nosso código em Spring Boot, na classe Morador Controller, nós mapeamos todos os endpoints, né, hash full padrão, e utilizamos as anotações do Spring Web para a criação, para a listagem, para a atualização e para a deleção dos dados. Toda a persistência e a manipulação no banco de dados, ela foi injetada através do Morador Repository, que graças ao Spring Data JPA, nós não precisamos escrever todas aquelas consultas de SQL puras, assim, na mão mesmo, o que nos garantiu uma certa agilidade e segurança contra o SQL injection. Bom, seguindo o mesmo padrão, aqui a gente tem a notificação controller, que também tem um CRUD, né? Então, para poder fazer a criação, a listagem, a atualização e a deleção, né, deles. Então, a gente também tem uma curiosidade aqui para mencionar, que é o relacionamento. O Victor vai explicar mais para frente do vídeo mais detalhado esse relacionamento, mas como curiosidade mesmo. Então, a gente tem um relacionamento de um para muitos aqui, onde o morador ele pode receber múltiplas notificações. Então, a gente tem praticamente o RM mapeando isso automaticamente, né? Essa relação deles. Onde a cada nova notificação, o JPA ele vai se encarregar de amarrar esse registro à chave lá com o ID do morador. Bom, então com isso, a gente garante que todo o ciclo de vida dos moradores e seus comunicados, suas notificações, né, seja 100% operacional. Então, eles estão isolados em camadas e são de forma segura também. Agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante, que vai explicar mais um pouquinho do nosso trabalho. Oi, eu sou a Lorena. E dando continuidade, né, eu estou aqui para apresentar os critérios 4 e 5, que cobrem o funcionamento e a persistência das entidades visitante e visita. A classe visitante, ela armazena o cadastro de pessoas externas, enquanto a classe visita, ela funciona como registro histórico de entradas, saídas e ocorrências, vinculando qual morador autorizou o acesso. Aí agora eu vou mostrar aqui o nosso controller, né, do visitante. Então, mantendo a consistência da arquitetura em camadas, na visitante controller nós isolamos as rotas web para cadastrar e listar os visitantes. O grande destaque desse bloco está na entidade visita e no seu relacionamento muitos para muitos com o visitante. No banco de dados, o Hibernate gera de forma transparente a nossa tabela intermediária. Então, aqui no visitante controller, a gente tem os nossos endpoints da classe visitante. A gente tem o post, que permite cadastrar um visitante. Depois a gente vai ter o get, que permite mostrar o visitante, né? Então, fazer a busca pelo ID desse visitante. Depois a gente tem o put, que vai permitir editar o cadastro desse visitante. E por último aqui, o delete, que vai permitir deletar o visitante.
Agora, aqui no nosso critério 5, né? A gente tem, na regra de negócio da visita, o código ele lida de forma simples com múltiplos visitantes, chegando juntos em uma mesma ocasião. Então, ao dispararmos as requisições HTTP, o mapeamento do ORM garante que as chaves estrangeiras de moradores e visitantes sejam amarradas corretamente, sem que precisamos criar as carries manuais complexas. Aqui a gente tem a nossa entidade visita, né? Ela é composta pelos atributos ID, tipo e data. E agora eu vou mostrar aqui também o nosso controller da visita, né? O visita controller, com os seus endpoints. Então, aqui a gente vai ter um post para cadastrar a visita. A gente vai ter também um get para poder mostrar a visita, né? Então, buscar a visita pelo ID. A gente vai ter também um put para editar essa visita. E, por último, também um delete para poder deletar a visita. Fala professor, tudo bem? Eu sou o Vitor e eu vou falar sobre a modelagem de relacionamento do nosso banco de dados. Olhando aqui para a nossa modelagem, eu vou falar sobre a relação de um para muitos entre morador e notificação, que na nossa regra de negócio define como um morador ele pode receber várias notificações ao longo do tempo. Porém, cada notificação pertence obrigatoriamente a um único morador. O segundo cenário é sobre a relação de muitos para muitos entre visita e visitante. Na prática, uma única visita agendada ela pode englobar várias visitas simultâneas, como uma família, e um visitante pode realizar várias visitas ao longo do tempo. E como no MySQL ele não aceita ligações de muitos para muitos diretas, nós resolvemos isso criando uma tabela intermediária de visitante-visita, que armazena chaves compostas de visita ID e visitante ID, quebrando o problema de dois relacionamentos simples e um para muitos. Olá, professor. Eu sou o Guilherme e eu vou falar agora sobre a implementação do CR8, que é a autenticação funcional com JWT e o uso de criptografia para senhas. Para a autenticação, a gente utilizou uma entidade de síndico, que é o responsável por administrar todo esse sistema que a gente criou. Então, a gente tem os atributos de e-mail e senha, que é a partir deles que ele vai fazer essa autenticação. A gente tem aqui a classe de JWT Service, que tem essas duas funções, é de gerar tokens e extrair e-mail. Ele gera o token com o e-mail como um subject desse token e ele dura por cerca de 24 horas. O método de extrair e-mail, ele extrai o e-mail a partir do token e ele fica armazenado lá no payload do token. Então, se o e-mail for adulterado, o token ele passa a ser inválido também para a API. A gente tem as nossas classes de config aqui, no caso o nosso JWT Filter, que ele filtra todas as requisições que são feitas para a nossa API. Então, tudo que é feito de requisição, ele passa por esse filtro antes de chegar no controller. A gente tem a de configuração da criptografia, que a gente utilizou o Password Encoder como ferramenta para isso, e o Security Config. No Security Config, aqui, ele aponta que tudo o que vier com o prefixo de auth é permitido e as outras requisições que não têm esse prefixo dependem da autenticação. No Síndico Service aqui, a gente tem também o uso da criptografia. Então, a gente criptografa a senha para mandar para o banco aqui, quando a gente faz o registro de um novo síndico. E aqui a gente usa esse método matches para comparar a senha que foi digitada pelo usuário com a senha criptografada que está lá no banco. Com isso, ambos os métodos retornam o e-mail do síndico para poder estar gerando o token. E esse daqui é o nosso controle de autenticação com os endpoints de login e de registro, que retornam o token. Professor, aqui é o Gabriel. Eu vou falar um pouquinho dos critérios 9 e 10. Então, vou iniciar falando aqui do servidor. Tivemos que subir em duas portas diferentes, né, o projeto, para fazer esses testes. Então, subimos na porta 90 e 99.1. Separei o PowerShell aqui para ficar mais fácil. Ainda consta o teste do JMeter aqui, mas separamos aqui em duas portas. Então, a princípio, o Nginx foi bem tranquilo fazer o download e configurá-lo. Então, a gente só tem que fazer a configuração aqui no nginx.conf. Aqui está dizendo
que ele está recebendo na porta 80, né? Está ouvindo na porta 8000, na verdade, e aí faz o disparo para as portas 9090 e dos servidores 9090 e 9091. Aqui a gente optou por fazer o disparo de 50-50, round robin, né? Então ele vai acontecer o quê? Ele vai receber na 8080, vai disparar na 9090, 9091, 9090, 9091. Foi bem tranquilo, bem leve de fazer o download. E aí a gente pode passar para o próximo passo. Bom, feito o balanceamento e a distribuição, aqui são os testes. A gente achou tão interessante que optamos por fazer um primeiro teste seguindo, fazendo só a porta 8000, recebendo, né, o NGX, e distribuindo para a porta 9090, 9091, sem dar duplicação do banco de dados, né? Fizemos o teste por fazer. Isso gera um funil, né, na hora de mandar para o servidor de banco de dados, né? Acontece que vai afunilar todas essas requisições, mas achei interessante colocar aqui que a gente fez o teste também assim com GET e com POST. Ok, falando da solicitação do senhor em si, né? Preferimos, pelo menos achei mais simples, né, fazer a duplicação do banco de dados do que usar o Docker, tá? Acontece que o que fizemos? Duplicamos o arquivo do banco de dados e aí só mudamos a porta onde ele vai receber, né? A porta principal é 3306 e a secundária é 3307, né? Mudamos todos os números das portas também. E aqui no DataDir e também no BaseDir também tivemos que mudar para ele receber nas duas portas, né? Então, preferimos optar pela duplicação do banco de dados, do servidor do banco de dados, no caso. Dito isso, fizemos os testes do JMeter, tá? Também usamos POST, usamos GET, fizemos mil disparos, tá? Interessante comentar que por causa da autenticação a gente teve que colocar uma configuração a mais, né, com o código de autenticação, né, porque estava dando 100% de erro. Então, feito isso, os testes deram certo, rodaram, tá? Teve uma taxa de 6% de erro, tá? 60 requisições, no caso de 1000, né? Mas, em comparação com o teste, não com o primeiro de todos, mas depois também fizemos um teste sem o balanceamento, mas com 2 bancos de dados, tá? Achamos bem melhor. As métricas aqui ajudaram bastante. Tem aqui a visualização melhor e a visualização da quantidade de testes que fizemos. E para finalizar aqui, provando que dividimos o banco, né, colocamos os prints aqui das chamadas. Então ele divide 50-50, como eu já disse, round robin. E para finalizar, o parecer é que melhorou, né, a média de velocidade, o disparo, o recebimento de requisições, tá? Então, essa é a nossa documentação, esse foi o teste de JMeter, utilizando o NGX também. Obrigado. Olá, professor Luiz Gustavo, eu sou o Ian e vou mostrar um pouco do funcionamento dos testes da nossa API. No caso, aqui eu estou usando o Postman, mas a gente também fez o teste no Thunderclient. Conforme está no documento, né? Aqui eu já deixei o ambiente meio que configurado, né? Para não, devido à nossa escassez de tempo, já não dá nenhum problema, esse tipo de coisa. Então, algumas operações que eu já rodei, né? Para dar uma adiantada. Então, aqui o registro do síndico, o login do síndico, no caso, né? Que aqui é onde a gente pega o nosso token. Aqui eu já coloquei o token também. O header eu já configurei em todos. E aqui o token já funcionando. Aqui eu rodei ele, criando o nosso morador, né? Agora eu vou exibir o morador. Essa parte aqui que eu deixei para colocar, né? Para validar o token. Pode ver o token aqui, funcionando. Vamos dar então o send. Aqui no body. Beleza, o morador 1, que foi eu que criei. Vamos dar o put aqui, né? Aqui no caso eu vou estar atualizando o número. O header configurado. E vamos colocar aqui o nosso token. Beleza. Vamos dar o send. Porque fizemos a alteração. E agora para completar o delete. Nosso morador. Header configurado. E vamos ativar o nosso token. O nosso send. Beleza. O nosso morador deletado. Como é um exemplo rápido para ser algo simples, eu trouxe apenas um.
mas no nosso documento tem todos os 18 testes que a gente fez, tanto no... A gente não fez 18 em cada, né? Mas tem tanto testes no Postman quanto no ThunderClient. E no documento também explicando as funcionalidades. Então seria isso.